E isso faz com que a gente vá entendendo o processo desencarnatório. Mas existem muitas pessoas que, apesar de estarmos no século XXI e apesar de estarmos passando por uma pandemia, não acreditarem em vida após a morte. Ainda terem uma dificuldade muito grande, porque tem também um grande problema de passar por uma prova, por exemplo, da riqueza, que os espíritos dizem que é uma das provas mais difíceis que tem, e aí a pessoa não acredita na vida após a morte, não acredita na lei de causa e efeito e quer usufruir de tudo aqui e agora. Mas nesse processo pandêmico que estamos passando, aonde qualquer um de nós é passível de ser contaminado e pode vir a ter uma complicação ou não, depende muito de cada um, e aí também depende da nossa ficha kármica, daquilo que nós temos que passar. Se combinamos de ter um desencarne doloroso e se já está na hora da nossa partida, os amigos espirituais podem aproveitar desse momento pandêmico e, se nós não tomarmos as medidas sanitárias recomendadas e formos contaminados, acontece a passagem, acontece a desencarnação. E isso aconteceu. Não a desencarnação, mas a contaminação com um cliente que eu tenho. Eu até pedi a utilização dele para contar a história. Ele, como é muito meu amigo, ele deixou. Não vou dizer o nome, mas é um cliente antigo que eu tenho. Tem muitas posses, é uma pessoa de uma vida abastada financeiramente. E em novembro do ano passado ele contraiu a Covid. De início ficou muito, muito contrariado, me ligou para dizer que estava com muito medo do que poderia acontecer com ele, e não tinha feito testamento nenhum, mas queria, porque tem filhos de outro casamento, tem filhos de uma união casual com uma outra mulher, então tem uma situação de herdeiros complicada. E ele disse assim, não tem credo nenhum, mas disse assim para mim: doutor Hélio, se por acaso isso que o senhor acredita aí, nessas coisas de espiritismo que o senhor acredita, vai que isso é verdade. Vai que isso é verdade, eu vou ficar perturbado para onde quer que eu vá, porque os herdeiros vão brigar entre si. E aí eu disse, não, consolei ele, disse que ia correr tudo bem, mas o quadro se agravou. Ele foi internado. Ficou internado, a filha mais velha me ligou para dar notícias, porque tem processos em andamento, tem coisas importantes para serem resolvidas no campo jurídico, e a filha disse que ele foi entubado. Foi entubado logo no início de dezembro. A evolução do quadro foi grande e ele foi entubado e ficou 15 dias entubado. E eu sempre mandava mensagem para a filha dizia, não sei o que vai acontecer, mas o tempo passou e depois de 15 dias ele foi extubado. E aí passou já o Natal com alta e começou o processo de recuperação. Teve todas aquelas sequelas possíveis e ficou muito, muito caidinho. E quando foi no início de março, ele esteve em meu escritório. No início de março ele esteve lá e eu tinha acabado de receber uma encomenda do livro Batuíra Verdade e Luz, que a casa adquiriu para vender entre os tarefeiros da casa e com isso arrecadar um pouco mais de recursos para nossas obras sociais. E o livro estava em cima da mesa. Eu nem me dei conta disso. Também não faço questão que os clientes não saibam da minha religião. Não falo de religião durante o atendimento profissional, mas se perguntar eu falo.
E aí, conversando, ele falou, estava muito feliz. Aí ele falou assim, olhou o livro, falou assim, posso pegá-lo? Você pode, você pode pegar. Quando ele olhou a capa, tem um pequeno retrato de Batuíra. Aí ele olhou e falou assim, esse da foto é o nome que está aqui embaixo? Eu falei assim, esse da foto é um Batuíra. Ele falou assim, quem é Batuíra? Esse é Batuíra, é o espírito mentor da nossa casa espírita, que eu já falei com o senhor, é um trabalho que nós já falei da casa para ele. Ele parou, olhou para o retrato, olhou para mim, e aí fechou os olhos, respirou fundo e falou assim, eu vou contar para o senhor uma coisa que eu não contei para ninguém. E eu fiquei naquela expectativa, o que será que ele vai falar? E ele falou assim, um homem muito duro, muito severo, mas a doença mexeu muito com ele. Ele estava mais falante, mais acessível, mais até sensível, né? E ele olhou para a foto e falou assim, já quase chorando, foi ele. E eu disse para ele, foi ele o quê? Foi ele, não estou entendendo, você podia explicar? Foi ele, eu agora tenho certeza. Mas foi ele o quê? Repeti a pergunta. Ele disse assim, e quando o médico foi me entubar, me explicou que eu ia ficar anestesiado, que eu ia dormir, e eu só iria acordar depois que tirassem toda a medicação, tirassem o tubo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acordava, todo dia eu acordava e ficava, acredito que uma meia hora acordado. Mas só que eu não conseguia me mexer. Eu via o enfermeiro entrar, eu via tudo que acontecia nesse período no quarto que eu estava, mas eu não conseguia falar, não conseguia mexer. Aquilo no início me deu um desespero, porque eu queria me comunicar e não conseguia. Mas depois eu pensei, isso deve ser um sonho. E lá pelo terceiro dia que isso estava acontecendo, depois eu dormia de novo, a porta abriu e entrou esse senhor aí. E ele olhou para mim, chegou bem perto de mim e falou assim, eu posso te ouvir, você quer falar? E eu disse para ele, como é que o senhor pode me ouvir se ninguém me ouve? E como é que eu estou falando se eu estou anestesiado? Aí ele falou assim, não, quem está dormindo anestesiado é o corpo que você usa. Você é um espírito, você está falando comigo e eu posso ouvi-lo. E aí ele disse assim para Batuíra, então você é o espírito? Ele falou assim, igualzinho a você. Aí eu perdi o medo. E ele falou, durante uns 10 minutos ele falou sobre Deus, sobre como Deus é bom, falou sobre Jesus. E aí ele colocava sempre a mão no meu peito e eu sentia aquela mão, dava um calor no meu peito e ele saía. Isso aconteceu nos 10 últimos dias que eu estava entubado. No último dia que ele visitou, ele falou assim, olha, eu tenho uma boa notícia. Você vai passar o Natal em casa. Eu disse para ele, Deus autorizou que você voltasse. Você vai voltar. Mas você vai ser um bom menino, não vai? Aí ele falou assim, eu ri e disse para ele, tudo que o senhor quiser eu faço, porque eu quero sair daqui. Ele disse, não, basta você cumprir o que está lá no Evangelho de Jesus. E aí, o que está no Evangelho de Jesus que eu nunca li? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu fiquei impressionada com aquilo. E eu tive alta, eu fui para casa. E como todo mundo da minha família sabe que eu não tenho fé nenhuma, não frequento lugar nenhum, eu guardei aquilo para mim e quis Deus que eu viesse aqui e visse a foto desse moço. Então, para ele, cujo corpo estava
anestesiado, o espírito estava solto. E ele teve a visita, a honra de ser visitado pelo benfeitor de nossa casa. Obviamente, um objetivo maior foi para despertá-lo para a espiritualidade, para a realidade de que o espírito não morre, de que nós continuamos vivos. Para despertar nele a certeza de que tudo vai ficar, só o bem que fizermos é o que nós vamos levar. E ele ficou muito maravilhado com aquilo tudo e dei o livro para ele conhecer melhor a história do nosso benfeitor.